Olá pessoal, aqui é o Harry Sultan. O Ocidente está desmoronando e chegou a hora de mais e mais pessoas começarem a se manifestar. Porque quanto mais tempo você adiar, quanto mais tempo você mantiver os lábios fechados, mais rápido será a queda do Ocidente. E eu sempre disse que a maior civilização já criada pela humanidade não vai simplesmente se render e morrer. Nos próximos meses e anos, e provavelmente até em uma década, vamos ver cada vez mais políticos, ativistas, celebridades, bilionários, empresários, todos eles vão falar em algum momento. Até agora, a grande maioria da nossa sociedade ocidental havia aceitado o multiculturalismo como um fato da vida, o que significa que, ok, é isso mesmo. Vamos fingir que não vemos outros problemas, mas agora as coisas estão fora de controle. De um lado, há o escândalo das gangues de aliciamento e estupro. De outro, o movimento islamista, com muçulmanos fora de controle. Vem Birmingham, Manchester e áreas de Londres como territórios conquistados. Eles acreditam que são donos dessas terras, o que, como resultado, está colocando muita pressão sobre as instituições políticas ocidentais, sobre nossas democracias. Como lidamos com eles? Eles querem a Sharia e uma sociedade paralela. Como lidar com eles? Pensávamos que o multiculturalismo era bom e que devíamos ser tolerantes. Então, essa tem sido a situação do Ocidente nos últimos 70 anos, mais ou menos. Nos últimos 20 anos, ficou claro que há uma cultura que nunca será assimilada ou integrada. Ela sempre terá suas próprias ambições, que nem sempre estão alinhadas com os interesses do Ocidente. Então, ativistas como eu têm alertado há muito tempo e estávamos esperando por este momento. Cada vez mais políticos, cada vez mais empresários, cada vez mais pessoas comuns precisam falar sobre isso, precisam reconhecer isso. Acho que chegou a hora, pois Rupert Lowe está conduzindo a investigação pública sobre o escândalo das gangues de aliciamento. E a nossa própria Noia Khan também vai prestar depoimento nessa investigação. E eu acho que isso vai viralizar muito, vai aparecer em todos os principais veículos de notícias britânicos. Porque o último depoimento dado por Sammy Woodhouse deixou muitos muçulmanos na Grã-Bretanha irritados. E eles até pediram para que a GB News fosse fechada porque cobriram isso extensivamente. Não cobri isso porque talvez espere o depoimento ou as evidências de Noia Khan serem divulgadas. Agora, pela primeira vez, estamos colocando o Islã sob o microscópio que ele merece. Chega disso. Temos que ser tolerantes, temos que respeitá-los. Então, por que estou dizendo isso? Porque Jim Ratcliffe, que é o dono do clube de futebol Manchester United, deu uma entrevista bastante condenatória à Sky News. E eu vou te mostrar um pequeno trecho viral porque esse é o mais impactante de todos, e isso deixou muita gente chateada. É isso que queremos, pessoal, lembrem-se disso. A única maneira de derrotar a crescente influência do Islã no Ocidente é que cada vez mais pessoas falem sobre isso. Se as pessoas seguirem ignorando e temendo reações, os tentáculos do Islã seguirão crescendo. Portanto, ouçam Jim Ratcliffe. E níveis enormes de imigrantes chegando. O Reino Unido está sendo colonizado, está custando dinheiro demais. Isso vai causar problemas na economia, isso vai causar... O Reino Unido está sendo colonizado por imigrantes. Sério, não está? A população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020. Não, são 70 milhões. Acho que você errou os dados, mas entendi. Vou explicar um pouco porque queremos precisão. O ponto principal dele está certo. O censo de 2021 da Inglaterra e País de Gales mostra que 81,7% dos residentes se identificaram como brancos, dos quais 74% são britânicos. Brancos britânicos, enquanto os outros podem ser de outras partes da Europa. Os próximos maiores grupos foram asiáticos, asiáticos britânicos e asiáticos galeses, que representam 9,3% da população. São cerca de 5,5 milhões de pessoas, 3,7 milhões de outros brancos e pouco mais de 1 milhão de outros grupos étnicos. Isso é referente a 2021, mas não inclui todos os imigrantes ilegais. Algumas pessoas colocam esse número entre 900 mil e 1,5 milhão de pessoas. Então, você sabe, são de 6 a 7 milhões de pessoas. Não se preocupe com ele errar esse número porque o ponto principal continua o mesmo. Se são 12 milhões de pessoas ou 6 milhões de pessoas, o impacto é inegável. Basta ir ao leste de Londres ou a Birmingham para ver o impacto cultural. Lá existem sociedades paralelas. Eu recomendo muito que você assista a este vídeo da Noria Khan que saiu ontem.
De forma tão eloquente, ela simplesmente destruiu toda essa ideia de multiculturalismo. Colocarei o link na descrição. É Savile Town. O mapa da Grã-Bretanha está mudando mais rápido do que você imagina. É um vídeo maravilhoso. Vou tentar explicar rapidamente o que ela disse. A maioria vai criticar Jim Ratcliffe dizendo que ele errou nos números. Hoje, muçulmanos são cerca de 8,9% e 80% da Grã-Bretanha ainda é branca. Isso é verdade. Ok, 8% parece muito pouco, aliás, mas esse número está crescendo. Mas há partes da Inglaterra que são completamente estranhas para os britânicos, por exemplo, Savile Town ou algumas das cidades que Nouria Khan menciona. 90% de algumas dessas cidades e vilarejos são compostos por paquistaneses. Então, você pode crescer como um britânico paquistanês sem nunca precisar interagir com a sociedade britânica tradicional. Você tem suas próprias regras, né, seus próprios valores. Então, basicamente, vocês criaram uma sociedade paralela onde essas pessoas estão crescendo com seu próprio conjunto de valores, com sua própria compreensão do mundo. Kufats, infiéis, judeus e cristãos não podem ser amigos. Essas garotas brancas, vadias brancas, etc. Isso é o Islã se manifestando e, novamente, você não pode realmente culpar essas pessoas, porque é assim que o Islã está tentando reconquistar o território perdido no século XXI. Apesar de ter vindo sorrateiramente e não marchando com exércitos como antes, o ponto geral de Jim Ratcliffe está correto. A Grã-Bretanha está sendo colonizada. Não olhe para esse número de 8,8%. Em algumas cidades e vilarejos, esse 90% e nenhum desses progressistas mora lá. Todas essas pessoas que defendem o multiculturalismo não vivem em áreas que são 90% dominadas por culturas estrangeiras. Por que isso acontece? Jim Ratcliffe está certo, mas pode errar nos números. Isso é. 12 milhões. Você se encontrou com Nigel Farage recentemente, não foi? Você acha que eles seriam um bom governo se vencessem a próxima eleição? Eu acho que Nigel é um homem inteligente e acho que ele tem boas intenções, mas de certa forma você poderia dizer exatamente o mesmo sobre Kia e Kiel, Jamin. Você realmente não pode dizer o mesmo sobre Kiostama. Ele definitivamente é pior do que isso. Acho que ele está sendo muito educado ao falar sobre Kiostama. Ser impopular por um período de tempo também precisa de alguém que esteja preparado para ser impopular por um período de tempo também. Resolver grandes questões, estaríamos perdidos. Não acho que Nigel Farage tenha isso. Ele é um líder populista que busca dizer coisas populares. Mas porque as coisas ficaram realmente ruins, quanto mais você tenta restaurar os valores britânicos e a autoridade britânica, mais popular você se torna. E é por isso que eu realmente acredito que os bons e gloriosos dias da islamização estão chegando ao fim. Acho que é meu lado otimista, pois a situação não pode piorar. Não tenho soluções para remigrar essas pessoas. Alguns sugerem remigrá-las, mas não sei como fazer isso legalmente. Talvez existam algumas formas sobre as quais eu possa falar. Muita gente diz, Harris, você só aponta os problemas, mas não dá nenhuma solução para eles. Eu tenho algumas ideias, elas são bem radicais, embora eu não saiba se são aplicáveis. Hoje em dia, talvez precisemos ficar mais desesperados. Mas uma vez que a tampa for levantada desse escândalo das gangues de aliciamento, talvez vejamos mais pessoas saindo dos corredores do poder. Quem diria, ok, precisamos fazer algo a respeito? Porque isso é o Islã. As gangues de aliciamento são a pior manifestação do Islã. Nunca consegui ligar as gangues de estupro ao Islã, pois, de fato, esses aliciadores e estupradores não agiam por esse motivo. Em nome do Islã, no entanto, eles estavam se inspirando no Islã, assim como a Irmandade Muçulmana se inspira no Islã, e eles aplicam isso de forma diferente. Assim como a Al-Qaeda e Osama Bin Laden se inspiraram no Islã, e eles aplicaram isso de forma diferente, voando aviões contra prédios. Esses aliciadores, esses estupradores, também se inspiraram no Islã para promover sua própria agenda, e a discriminação existia nessa moralidade frouxa do Islã. O Islã forneceu a estrutura moral para esses aliciadores e esses estupradores justificarem seu comportamento. Kiostama perdeu totalmente a noção com declarações ofensivas e erradas. A Grã-Bretanha é orgulhosa, tolerante e diversa. Jim Ratcliffe deveria se desculpar? Não deveria. E Kiostama? Mais pessoas vão comentar sobre isso. E deixa eu te contar, já falei sobre isso antes quando disse que indianos britânicos que nasceram e foram criados na Grã-Bretanha estão, de alguma forma, mais interessados em punir a Grã-Bretanha por colonizar a Índia do que em apoiar a Grã-Bretanha. Isso simplesmente não faz sentido. Sim, esse é o caso, mas porque você é britânico, agora deveria estar defendendo e protegendo os melhores interesses da Grã-Bretanha.
Mesmo que culturalmente você possa ser indiano, se você está defendendo os interesses da Índia, apesar de ser um indiano britânico, então claramente você não merece ser chamado de britânico. Então isso é literalmente a definição de traição. O que quero dizer com isso? Dê uma olhada nessa agitadora. O nome dela é Narendra Kaur, então ela também retuitou ele. E foi isso que ela disse. Ela é tão limitada que não entende. Ela cita Jim Ratcliffe. A Grã-Bretanha está sendo colonizada por migrantes. Me surpreende como homens assim se preocupam em ser colonizados após a Grã-Bretanha ter colonizado metade do mundo e saqueado suas riquezas. Ok, mesmo aceitando que isso é verdade, a Grã-Bretanha colonizou metade do mundo, incluindo a Índia, mas você deveria ser britânico. Você está dizendo isso? Que já que a Grã-Bretanha colonizou o mundo nos séculos 18 e 19, então a Grã-Bretanha deveria ser colonizada no século 21. É isso que você está dizendo? Era um mundo diferente. Você entende que estamos separados por centenas de anos? Atualmente, há várias ordens mundiais. Então, claramente, ela está dizendo que, bem, já que vocês colonizaram a Índia, portanto, a Grã-Bretanha merece ser colonizada. Já estabelecemos que colonizar outros países, especialmente no século XXI, não é o caminho a seguir. Por isso afirmo que essas pessoas são anti-Ocidente, não têm lealdade à civilização ocidental e possuem suas próprias queixas. E esse é o ponto do fracasso do multiculturalismo. O multiculturalismo supunha que, ao trazer pessoas das antigas colônias para a Grã-Bretanha, elas cresceriam aqui e se tornariam britânicas. Não, eles não se tornaram britânicos. Eles ainda guardam esses ressentimentos e realmente acreditam que, de alguma forma, precisam vingar a colonização dos países dos avós deles, não dos próprios países, mas dos países dos avós. Eles consideram Índia ou Paquistão seu país, não a Grã-Bretanha. Isso é traição. O multiculturalismo falhou. E tem outro ponto que o Jim mencionou. Você não pode ter sucesso se 9 milhões de pessoas estão recebendo assistência social. Isso também está irritando muita gente. Atualmente, não acho que a economia esteja bem. Não dá para sustentar 9 milhões de pessoas recebendo benefícios. Agora, deixa eu te mostrar algumas estatísticas. Ok, a dependência de assistência social é real. Veja essas estatísticas do Centro de Controle de Imigração, obtidas pela Lei de Liberdade de Informação. De cada 1.000 pessoas do Congo, 445 dependem de assistência social. Isso representa 44% da população congolesa na Grã-Bretanha. Depende de assistência social. Iraquianos são 43%, afegãos são 41%. Você viu que, em média, eles cometem mais crimes per capita do que qualquer outro grupo. Posso falar sobre isso também. Mas vamos dar uma olhada em ser colonizado por culturas estrangeiras e o custo econômico disso. E aí você tem argelinos, eritreus, sírios, somalis, iranianos, marroquinos, eslovacos e o pessoal do Reino Unido, incluindo britânicos, paquistaneses, indianos, etc. E quando você analisa isso mais a fundo, como eu vou fazer, então os brancos são o grupo menos ou um dos menos dependentes de assistência social. Então a Eslováquia é a única que tem uma cultura europeia. Deixe-me mostrar mais para você. Dê uma olhada nessa estatística. Nem todos os estrangeiros são um peso líquido para a economia britânica, então indianos e chineses eles estão acima dos brancos, então esse é o parâmetro, então esses dois são um bom exemplo de multiculturalismo. Então eles chegam, ganham mais dinheiro e como resultado pagam mais impostos. Tudo abaixo disso é tecnicamente um fracasso, ou seja, está fora do padrão. Veja quem está no fim da lista. Paquistaneses e bengaleses, ambos países muçulmanos, eles são todos etnicamente semelhantes, indianos, bengaleses e paquistaneses. Claro, é um espectro. Há algumas diferenças, mas etnicamente eles são mais próximos entre si do que dos chineses ou europeus. Ok, esse gráfico significa apenas uma coisa, que existe uma diferença monumental entre essas três culturas. Esses dois são parecidos e têm algo em comum, são muçulmanos. Veja mais uma coisa. Isso é o Islã se manifestando no século XXI. Os piores princípios morais do Islã levam você às gangues de exploração sexual, à dependência de assistência social. Basicamente, o Islã cria sociedades ruins, seja quando existe por conta própria, como no Oriente Médio e no mundo muçulmano, ou quando existe dentro de uma cultura estrangeira, como o Ocidente liberal e secular. Mesmo assim, ele cria subsociedades ruins. Outras culturas se saem bem, por exemplo, os chineses, os indianos, os japoneses e outras culturas têm se saído bem. O que diferencia o Islã e os muçulmanos?
muçulmanos tinham maior chance de não possuir qualificações em comparação à população geral. Então essa é uma das coisas. Eles não costumam estudar tanto quanto outras culturas, como os hindus, os judeus e os ocidentais. Certo? A propósito, essas são as estatísticas oficiais do governo britânico. Budistas e muçulmanos tinham as maiores porcentagens em ocupações elementares, mostrando que os budistas também enfrentam esse problema cultural. Eles não querem se concentrar muito nos assuntos mundanos, então provavelmente é por isso que acabam fazendo os trabalhos mais humildes. Então, os muçulmanos estão na base, eles ainda estão mais abaixo, estão abaixo dos budistas, mas veja quem está no topo. Os judeus e os hindus, eles estão fazendo os trabalhos mais profissionais. Muçulmanos tinham mais chance de morar em casas alugadas socialmente do que a população geral. Veja só, 26% dos muçulmanos vivem em casas alugadas socialmente. Então, se você não tivesse muçulmanos, liberaria essa quantidade de casas sociais para o seu próprio povo. É basicamente isso que significa, e isso só mostra a qualidade dos imigrantes. Então, se você é muçulmano, vai cometer mais crimes, vai depender mais da assistência social, você fará mais trabalhos braçais, tudo bem. Eles sempre perguntam: quem fará os trabalhos braçais, entregará pedidos do Uber ou dirigirá Uber? E dizem que terão menos qualificação. Olha, quem está do outro lado? Hindus, sikhs, budistas, cristãos e ateus. Olha só, hindus e judeus. Não é de se admirar que sejam odiados, porque priorizam a produtividade e o sucesso. Então essa é a ideia do bom multiculturalismo. Essa é a ideia do mau multiculturalismo. Vivemos em uma sociedade em declínio. Você pode ignorar essas estatísticas, mas elas não desaparecem. Então, esse é o custo econômico de ter imigrantes de culturas que não são benéficas para a sociedade britânica. Ah, desculpe, quero mostrar isso também. Essa é outra estatística importante. Pessoas que se identificaram como cristãs tinham uma porcentagem maior de pessoas empregadas do que a população em geral, então cristãos e ateus são os que mais trabalham. Judeus e hindus ainda estão entre os que trabalham. Afinal, quem não gosta de trabalhar? Muçulmanos? Nós sabemos que budistas não gostam de trabalhar por outros motivos, porque são vocês, a filosofia zen e tudo mais, mas muçulmanos? Então, eles trabalham menos, têm menos qualificações, fazem os trabalhos mais humildes, ou seja, pagam menos impostos. E eles são o maior peso para o sistema de assistência social. São os maiores beneficiários de serviços gratuitos, como assistência social, saúde e outros. Esse foi o custo econômico, mas veja os outros custos que a sociedade britânica está pagando. Acusados de crimes sexuais por 10 mil pessoas, os afegãos estão no topo, seguidos por eritreus, argelinos, somalis, sudaneses, albaneses, iraquianos, iranianos, egípcios e marroquinos. Olhe para isso e veja onde estão os britânicos nativos por 10 mil pessoas. Isso é um escândalo. Agora, isso é baseado nos dados de 2024 do Ministério da Justiça do Reino Unido sobre condenações por crimes sexuais. Ok, essas são condenações, então essas são taxas aproximadas per capita por milhão. Para os países com o maior número bruto de condenações, o Sudão teve 1.480 condenações e os afegãos tiveram 505. Irã, 263, Portugal, Romênia, Nigéria, Bangladesh, Polônia, Índia e Paquistão. Paquistão está no menor número por algum motivo. Ok, muito bem, Paquistão. Veja quem está encarcerado. Cristãos representam 44% da população carcerária, enquanto compõem 46,2% da população total. Eles são praticamente iguais. Esse deveria ser sempre o parâmetro. A cultura dominante define as regras ou parâmetros. Muçulmanos. 18% dos detentos britânicos são muçulmanos, enquanto eles representam apenas 7% da população total. Eles têm 3 vezes mais chances de serem criminosos, muçulmanos. Até quando você vai ignorar e fingir que está tudo bem? Veja de novo, hindus, por algum motivo. Eles representam apenas 0,4% da população carcerária britânica, mas correspondem a quase 2% da população britânica, o que significa que estão 4 vezes sobre-representados. Ok, esses são fatos duros. Você não pode ignorá-los. Estupros cometidos por 100 mil pessoas na Polônia, 1,48. Olhe para a Suécia, 90%. Quem está cometendo a maioria desses crimes na Suécia? Muçulmanos. Na Suécia, há muçulmanos iraquianos e sírios que ficam impressionados com tantas mulheres loiras. 90%. Na França, são os argelinos.
No Reino Unido, 109 são basicamente paquistaneses. Na Grã-Bretanha, predominam paquistaneses, mas metade dos muçulmanos britânicos também é formada por bengalis. Por algum motivo, eles não estão estuprando garotas britânicas. Sabe por que isso acontece? É porque as mães bengalis viram em primeira mão como os paquistaneses estupraram mulheres bengalis no genocídio de 1971. Então, as mães bengalis não criaram filhos estupradores. Isso evidencia como pequenos aspectos culturais moldam o comportamento. É por isso que paquistaneses, afegãos e vários outros muçulmanos estão cometendo todos esses crimes sexuais contra mulheres britânicas. Mas bengalis são pouco representados, quase ausentes nesses grupos de exploração. Esses dados são concretos e não podem ser ignorados. Como disse, todo o propósito do meu ativismo, ou de quem é como eu, é esse. Espero que mais pessoas passem a falar sobre isso. Elon Musk é o primeiro bilionário popular e celebridade global a abordar esse tema. E posso te garantir que ele não será o último. E é por isso que eu acredito que, seja qual for o caminho que tomarmos, não será uma entrega fácil do Ocidente para os muçulmanos. Esta que é a maior civilização que a humanidade já criou não vai cair sem lutar. Está vindo uma enorme convulsão social, mas no final das contas você vai ter que decidir quem é leal à Grã-Bretanha ou aos valores britânicos e quem não é. Nascer e crescer na Grã-Bretanha não garante lealdade aos valores britânicos. Como eu mostrei para você, Narendra Kaur, ela é mais leal à Índia. Ela quer ver a Grã-Bretanha colonizada. Por quê? Se meu país fez algo errado há 100 ou 200 anos, ok, desculpe, era assim que o mundo era na época. Ao longo da história da humanidade, todos têm conquistado uns aos outros, os fortes sempre conquistaram os fracos. Sempre foi assim até os Estados Unidos surgirem e nos afastarmos da colonização. Por isso existe a Pax Americana, pela qual tenho enorme respeito. Os Estados Unidos não governam colonizando países. Os Estados Unidos governam por meio de uma ordem baseada em regras, que favorece fortemente os Estados Unidos e o Ocidente. Como deve ser, porque os vencedores decidem quais são as regras do jogo e o mundo mudou com a Pax Americana. Não precisamos colonizar você diretamente. A América trouxe o capitalismo selvagem, nos dê contratos para explorar seu petróleo, todo mundo fica rico. Se você tentar atrapalhar nossos interesses, como liberdade de navegação, democracia, direitos humanos, etc., e, acima de tudo, se você prejudicar nossos interesses econômicos, então vamos vir e acabar com você. O mundo evoluiu desde a era da colonização, mas isso não quer dizer que a Grã-Bretanha deva ser colonizada. Essas pessoas não são leais. O Ocidente precisa parar de se desculpar por existir. O Ocidente precisa parar de se desculpar por sua identidade e por seus valores. Se você não gosta, vá embora. O Ocidente precisa priorizar seus próprios valores e sua própria sobrevivência. Ou você faz parte disso, ou você sai. Olhe para todos esses muçulmanos, eles estão mais preocupados com seus países muçulmanos do que com a América ou a Grã-Bretanha, ou qualquer outro país em que vivem. Enfim, acho que reclamei por tempo demais.